Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é uma revisão dos conteúdos que nós vimos até aqui, ok? Então fique ligadinho comigo e vamos aprender um pouco mais, tá? Frase, oração e período. Então foi o primeiro conteúdo que nós vimos até aqui, foi frase, oração e período, tá? O que é uma frase? Frase é todo enunciado com ou sem verbo que possua sentido completo. Isto é, ele tem que informar alguma coisa, tá? Nossa, que dia lindo! É uma frase. Comunica, informa algo, é uma frase. Abriu um livro e debruçou-se sobre ele. Aí nós também temos uma frase. Observe aí que há uma comunicação. Ele está comunicando algo para nós, que no caso é aí que alguém abriu um livro. Aí nós vamos ter a frase, ela vai se classificar em verbal e nominal. Então, ela vai ser verbal quando possui verbo, comprei uma casa, a gente tem aqui o verbo comprar. Vai ser nominal quando não possui verbo e nós temos aqui nenhum tipo de verbo nessa frase. Que sorvete gostoso, a gente tem aqui um pronome, substantivo e adjetivo, tá? A oração é um enunciado que vai se organizar em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ou não ter sentido completo, ok? Exemplo, acabamos, finalmente. Acabamos é verbo, tá? Então, aqui a gente tem uma oração. Levaram tudo, levaram ao verbo. É provável, verbo ser. Estamos indo, locução verbal. Então, tá girando o enunciado em torno de um verbo, de uma locução verbal. Não necessariamente tem sentido completo, é oração. E o período, gente, é a frase organizada em uma ou mais orações. Como é que a gente vai saber a quantidade de orações de um enunciado, tá? Pela quantidade de verbos. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, e aí eu vou ter um período simples, porque possui apenas uma oração, ou seja, um único verbo. Quando é que ele vai ser composto? Quando possuir mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, eu vou ter um período composto. Aqui a gente tem uma tirinha para identificar os tipos de período na tirinha abaixo, tá? Eu não consigo pensar em uma atividade para hoje. Então, a gente tem aqui qual é o verbo? O verbo pensar. A gente tem um verbo, uma oração, um período simples, tá? A gente aqui vai ter um período simples, porque possui apenas uma oração. Quanta ambição, John! Aqui a gente vai ter o quê? Uma frase nominal, tá? Porque a gente não tem aí nenhum tipo de verbo. Eu não consigo pensar em uma razão para se pensar em uma atividade para hoje. Então, a gente tem duas vezes o verbo pensar. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. E aqui nessa outra tirinha, já engessei seus braços e pernas. Nessa primeira fala aqui, a gente tem um único verbo, engessar. Se eu tenho um único verbo, né, se eu tenho apenas um verbo, eu vou ter o quê? Um período simples, né? Nessa segunda fala aqui, agora uma notícia ruim, eu vou ter aqui o quê? Uma frase nominal, porque eu não tenho nenhum verbo aqui. Qual, doutor? Também eu vou ter uma frase nominal. Vai coçar. Vai coçar que eu tenho uma locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, eu tenho uma oração, eu tenho um período simples, tá? Nessas outras atividades que nós vamos ver daqui adiante, serão sobre os tipos de sujeito, tá? Nós reforçamos bastante isso nas nossas aulas, né? E vai ficar aqui as atividades para a gente tirar algumas dúvidas. Nós sabemos que o sujeito é o ser de quem se fala na oração e o predicado é aquilo que se fala do sujeito, ok? Começa no verbo e vai até o ponto final. Como é que eu faço para identificar o sujeito de uma oração? Eu pergunto ao verbo, eu uso a perguntinha quem, tá? Então, eu tenho aqui, terei a felicidade que desejo. Quem terá a felicidade que deseja? Eu boto bem aqui, ó. Eu terei. Tá escrito aqui, gente? Não tá escrito, mas dá para identificar pela conjugação do verbo. Terei é o quê? Primeira pessoa do singular. Então, aqui eu vou ter o quê? Um sujeito
oculto, também chamado de subtendido ou desinencial. Na letra B, não há mais poesia, tá? A gente tem o verbo haver no sentido de existir, e toda vez que a gente encontrar numa oração o verbo haver, no sentido de existir, a gente vai ter o quê? Sujeito inexistente, ou seja, uma oração sem sujeito. Na letra C diz assim, ficavam correndo o dia inteiro. Quem ficava correndo o dia inteiro? Alguém. Então, a frase em si, ela não deixa claro quem praticou a ação verbal, tá? Então, aqui o sujeito é indeterminado. Observe que o verbo, ele está na terceira pessoa do plural, tá? E não se refere a nenhum sujeito, ou seja, a ninguém que pratique a ação verbal. Então, aqui a gente vai ter sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, aquele que a gente não pode determinar quem é, nem o próprio contexto revela quem praticou a ação. Cai balão. O que cai aqui? Quem cai? Balão. Então, a gente tem aqui sujeito sim. A gente tem um sujeito simples, tá? Porque só tá falando de um ser, ou seja, só um ser está praticando a ação verbal. Ias triste e lúcido pelas ruas. Então, a gente tem aqui ias. Quem ia? Tu ias, tá? A gente tem aqui a segunda pessoa do singular. A gente identificou esse sujeito pela conjugação verbal. Então, a gente tem aqui sujeito oculto, é aquele que dá para a gente identificar assim, pela conjugação verbal. Geralmente, sujeito oculto, né, o mesmo subtendido, ele vem na primeira, na segunda pessoa, ou do singular ou do plural. Na letra F diz assim, homens e mulheres desejam o bem da nação. Quem deseja o bem da nação? Aí nós temos aqui homens e mulheres. Então, a gente está falando de dois seres. Então, eu tenho dois núcleos do sujeito, eu tenho dois indivíduos que estão praticando a ação verbal. Então, aqui eu vou ter sujeito composto. Sujeito composto é aquele onde possui dois núcleos, dois seres que praticam a ação do verbo. Deve haver, tá? De cara, você já olha logo aqui que eu tenho o quê? Deve existir, tá, gente? Enganos nessa classificação dos poetas modernistas. Dá para fazer essa troca mental do verbo haver pelo verbo existir? Sim. Então, a gente tem aqui oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir. Necessita-se de outras explicações. Quem necessita? Alguém. O contexto me diz quem é que é essa pessoa que precisa? Não. Então, eu tenho aqui, o verbo está na terceira pessoa do singular, acrescido, com a partícula si, de partícula de indeterminação do sujeito. Então, eu vou ter aqui, ó, tá? Um sujeito indeterminado. Onde andavas? Tu, né? Andavas, aqui é a segunda pessoa do singular. Então, eu tenho um sujeito que oculto, designa-se. Defina o tipo de sujeito dessa oração. Faz 10 anos que cheguei aqui. Gente, faz 10 anos. O verbo fazer indicando aqui, ó, tempo. Toda vez que você encontrar o verbo fazer indicando tempo ou distância, você pode ter certeza de matar essa questão aqui de primeira. Verbo fazer indicando tempo, o sujeito aqui é inexistente. Letra D, oração sem sujeito, ok? Nunca ninguém acariciou a cabeça de uma galinha. Quem nunca acariciou a cabeça de uma galinha? Ninguém, tá? Ninguém aqui é o sujeito, tá? O verbo se refere a ele. Ele é o praticante da ação verbal, tá? Então, se eu tenho um núcleo do sujeito, apenas um, então eu vou ter o que? Um sujeito simples. Letra B. Pegam bem lá, pagam bem lá. Nesta oração, o sujeito é pagam. Quem paga? Alguém paga, eu não sei quem é. Tá explícito aqui na oração? Não. Está aqui pelo contexto, dá para saber quem é que está pagando? Não. Então, o sujeito aqui é indeterminado. Tá, gente? Aqui eu tenho o verbo
Pagar na terceira pessoa do plural e não está se referindo a ninguém. Nem pelo contexto, dá para se observar quem é o sujeito, ok? Sujeito indeterminado. Atribua o sujeito pertencente às orações abaixo de acordo com o código. Então, nós temos esse código e nós vamos analisar aqui as orações, tá? Meus amigos e eu organizávamos um evento jamais esquecido. Quem estava organizando isso aqui? Meus amigos e eu. Então, eu tenho aqui 2 núcleos do sujeito. Então, eu vou ter que letra B, tá, gente? 2 núcleos. Sujeito composto. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Quem precisa aqui? Eu. Tá? Dá para saber pela conjugação do verbo, primeira pessoa do singular, sujeito oculto, letra C. Faz 2 anos, epa, verbo fazer indicando o tempo, então de cara já sei que é a letrinha E. Toda vez que o verbo fazer indicar tempo, o sujeito é inexistente, ou seja, oração sem sujeito. A vida nos reserva grande surpresa. Quem nos reserva grande surpresa? A vida. Um núcleo, um sujeito, sujeito simples, letra A. Comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários. Quem comentou? Alguém. O contexto me deixa claro quem praticou a ação verbal? Não. O verbo está na terceira pessoa do plural? Sim. Então, eu tenho aqui letra D. Sujeito indeterminado. Destaca o sujeito e o predicado, tá, gente? Ó. O menino quebrou a vidraça. Quem quebrou a vidraça? O menino. O menino é o sujeito da oração. Quebrou a vidraça é o quê? O predicado. Aquilo que se fala sobre o sujeito. O que foi que esse menino fez? Quebrou a vidraça. Então, isso aqui vai ser o predicado, aquilo que se fala do sujeito. Márcia e Joana são grandes amigas. Quem aí é grande amiga? Ou quem são as grandes amigas? Márcia e Joana. Então, a gente tem aqui o sujeito e nós vamos ter bem aqui o predicado. Latia o cão. Quem latia? O cão. Sujeito. E latia aqui vai ser o predicado. Perderam a paciência os atletas. Os atletas que perderam a paciência. Sujeito. Perderam a paciência, é aquilo que eu estou falando sobre os atletas. Predicado. Os olhos verdes de Melissa são encantadores. Quem são encantadores? Os olhos verdes de Melissa. Sujeito da oração. São encantadores. Predicado. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho de pontuação, que também está na nossa avaliação, tá? Os 2 pontos. Em qual momento eu vou utilizar os 2 pontos? Antes de uma citação, tá? Quando você tira aí uma frase de um livro e vai colocar aí no seu texto, isso se chama citação. Você tirou um fragmento de um outro autor e colocou no seu texto. Então, quando você faz isso, você tem que colocar, tá? Entre aspas, né? E aí, se você for colocar dessa forma, como dizia Manuel Bandeira, você vai botar dos 2 pontos e aí coloca a frase dele. Ok? Em outro momento, antes de apostos ou orações apositivas, essas orações apositivas são orações que trazem uma explicação, resumem ideias, explicam algo que foi falado anteriormente. Meus amigos são poucos, Fátima, Rodrigo e Gilberto. Então, a gente tem aqui Fátima, Rodrigo e Gilberto, é um aposto, tá? Uma explicação sobre o que ele falou aqui anteriormente, né? Ele está explicando quem são os seus poucos amigos. Então, antes desse aposto, você coloca os 2 pontos. Iniciar a fala de personagens. Então, os 2 pontos também é colocado para iniciar a fala de um personagem. Então, o padre respondeu 2 pontos, parta agora. E aí, a gente vai ter as reticências, tá? Elas vão ser usadas em que momento? Marcar a suspensão da frase,
E também podem envolver um aspecto emocional, uma sentença inacabada por interrupções externas. Também pode representar excitações na fala ou ações contínuas. Então, a gente tem aqui, não te contei porque ele ficou hesitando, não queria contar, porque tive medo. Então, houve excitação aqui, né? Houve suspensão da frase, tá? Porque ele não quis ali contar de alguma forma que tinha acontecido rapidamente, então ele contou aqui hesitando em algumas partes. A reticência também ela é utilizada como uma interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta. Alô, João, está? Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde, né? Interrupção de uma frase gramaticalmente incompleta. A fim de uma frase gramaticalmente completa com a intenção de sugerir prolongamento de ideia. Então, tem isso, sua tez, alva e pura como um foco de algodão, tingia-se nas faces dos longes cor-de-rosa. Então, a gente tem aí o quê? Uma interrupção, né? Uma interrupção da oração, com a intenção de sugerir um prolongamento de ideia, ou seja, ali foi retirada apenas uma parte da frase. Logicamente, a reticência está indicando que ali, depois de cor-de-rosa, ainda existe mais texto. Só que aí a pessoa só quis tirar esse pedacinho aí. A reticência também pode indicar supressão de palavras numa frase transcrita. Quando pensa em você, aí houve a supressão. Ela não colocou a frase toda, colocou só uma parte. Então, a indicação de que só uma parte da frase está aí, está indicando pelas reticências. Aí depois ela continua lá, pega o finalzinho da frase. Menos a felicidade, tá? Então, essa reticência foi utilizada aqui para indicar o quê? Que houve uma supressão, tá? Um corte na frase. Ela pegou só a primeira parte da frase e a última parte. Os parênteses, tá? Os parênteses, eles são colocados aí normalmente para separar indicações bibliográficas, observações, explicações, comentários e reflexões. O núcleo do sintagma nominal, geralmente o substantivo, pode ser acompanhado por determinantes. Tá, gente? Essa parte bem aqui, ó, geralmente um substantivo. Isso aqui é uma explicação sobre o que é o núcleo do sintagma nominal, tá? Então, tá explicando, então ele colocou entre parênteses aí, indicando que isso é uma explicação sobre o que foi falado anteriormente. Ok? Então, eu posso também utilizar os parênteses, né? Para colocar datas, olha aqui. Isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo ou datas, né? Aqui foi utilizado para indicar uma data. Maria, irmã de Pedro, saiu da sala, tá? Aqui ele está o quê? Tem um caráter explicativo, uma frase com caráter explicativo. Veio entre parênteses. Observaçãozinha aí pra gente, os parênteses eles podem substituir a vírgula ou travessão. Aqui eu poderia ter colocado vírgula, Maria, vírgula, irmã de Pedro, vírgula, saiu da casa. Mas aqui o autor preferiu colocar entre parênteses, tem a mesma funcionalidade. O ponto de interrogação, tá, gente? Esse aqui. Ele é utilizado no final de frases interrogativas. O que são frases interrogativas? São frases que fazem perguntas. Quem é você? Ele mora com você? Então, a gente tem aqui o sinal de interrogação no final da frase, indicando que essa frase é uma frase interrogativa. Está fazendo uma pergunta. Tá? E o travessão, gente? Que momento você vai utilizar o travessão? Doutor, o que tenho é grave. Não se preocupe. É uma simples infecção. E se tomar um antibiótico, estará bom. Então, a gente tem aqui o uso do travessão. Para que ele serve, gente? O travessão ele vai servir para indicar a fala do personagem. Iniciar a fala de um personagem. Indicar também a mudança do interlocutor nos diálogos. Aqui é um interlocutor e aqui é outro. Então, a gente tem aqui, ó, um personagem falando e aqui a gente tem outro personagem falando. Então, esse travessão está indicando isso, tá? O início da fala do personagem e essa mudança de interlocutores. Aqui a gente tem uma questão falando sobre justifique o uso das aspas nas frases abaixo. Conversando com meu superior, dei a ele um feedback do serviço a mim requerido.
Só relembrando um pouquinho, em que momento a gente usa as aspas, tá? As aspas, elas servem para isolar palavras ou expressões que fogem da norma culta, como gírias, estrangeirismos, né, palavrões, neologismos, arcaísmos, expressões populares, palavras utilizadas no sentido figurado, na ironia, também a gente utiliza as aspas, tá? Aqui nesse caso dessa frase, feedback é um neologismo, né? Ou é uma palavra estrangeira, na verdade, né? A gente tem aqui um estrangeirismo, tá? Foi colocado aí um estrangeirismo, ok? Justifique o uso das aspas nas frases abaixo. Ia viajar, viajei 34 vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. O prazer de viajar, essa de Queiroz. Então, aqui, gente, ó. Por que foi utilizada as aspas aqui, gente? É uma citação de um livro. Então, toda vez que você for citar um livro, for escrever isso no seu texto, você vai ter que colocar entre aspas, porque não é uma fala sua, é uma fala de outro autor. Ok? Fica comigo, não vai embora. Então, a gente tem aí o sinal de quê? O ponto, tá? O ponto ele é utilizado para separar períodos entre si, para finalizar uma frase também, tá? Ele é utilizado também em abreviações de palavras, a V de avenida, V é X, vossa excelência. Então, o ponto ele também é utilizado em abreviações. Lembro-me muito bem dele. Então, o ponto aqui foi utilizado para finalizar uma frase declarativa. Essa frase declarativa, afirmativa, ela também pode ser negativa, tá? Então, a gente vai ter aqui, ufa, ai, que pena. Então, a gente tem um ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é utilizado para expressar emoções, sentimentos, né? De emoção, admiração, espanto, né? Em frases que tenham interjeições, tá? Então, é utilizado o sinal de exclamação, isso aqui. E também, né, em frases imperativas, cale-se, abra a porta. Então, você vai finalizar essas frases imperativas de ordem com um pontinho de exclamação. Bons estudos, né? Um desejo, estou expressando um desejo. Então, aqui vou finalizar essa frase com um ponto de exclamação, tá? Acredito no seu potencial, pontinho de exclamação, né? Eu estou aqui colocando ali um pensamento, uma emoção. Então, eu vou utilizar o ponto de exclamação, tá, gente? Por aqui a gente fica hoje com esses conteúdos, bons estudos, acredito no seu potencial. Faça sua atividade com muito capricho e até a próxima aula. Tchau, tchau!